A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. You take the weight off of me. Oh, honey, when you knock on my door, ooh, I gave you my key. Ooh, ooh, nobody knows it. But when I was down, I was your clown. Muito bem, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um webinar. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre Dropbox Business, trazendo para vocês informações importantes, informações que vão ser muito úteis, informações, na verdade, são revolucionárias para o dia a dia da sua empresa. Bom, antes de nós darmos início, deixa eu mandar um alô para todo mundo que já está presente aqui. Eu sei que algumas pessoas ainda estão se assentando, mas enquanto isso já vamos dando início. Mandar um abraço aí para o André, para o Dreyson, para os Márcios que já estão online. Temos mais um Márcio hoje. E hoje que é dia do profissional de TI, né? Dia do profissional de informática. Alguns anos atrás era... Anderson, estou pronto aqui. Joia. Não sei se a hora que eu falei você ouviu, desculpa. Não, mas a hora que você quiser começar, pode mandar bala. Já começamos, já estamos lá. André Lírio que está aqui conosco hoje. Deixa eu falar rapidamente para vocês sobre a Figo. Quem ainda não conhece a Figo, estamos aí há mais de 7 anos representando no Brasil o Manage Engine e a Zorro Corporation, e agora também representando o Dropbox Business no Brasil, desenvolvendo esse trabalho aqui. O áudio está chegando certinho para vocês? Parece que tá sim, o áudio está chegando ok. Não, tá sim, desculpa, era eu, Anderson. Mil desculpas aí. Eu falei em cima de você, mas meu computador estava no mudo, perdão. Não, tranquilo, perfeito. Vamos lá então, conosco está aqui o André. Está aqui não, né? André, na verdade, está falando conosco desde os Estados Unidos, está lá em Austin. André, ele é Territory Manager do Dropbox para o Brasil e é nosso especialista, ele que realmente vai estar nos trazendo informações detalhadas sobre a ferramenta e tudo mais. Ok? Eu vou passar a palavra para você agora. Deixa eu transferir para você já, para que você possa compartilhar conosco a tua tela aí. Legal, Anderson. Obrigado. Pessoal, agradeço bastante aí a presença de todos vocês. De novo, peço desculpas aí por sair falando em cima do Anderson, mas o meu áudio aqui estava mutado, mas agora está tudo certo. Então, agradeço a presença de todos vocês, né? Como o Anderson falou, eu sou aí o gerente do território do Brasil aqui para o Dropbox. Já trabalho com o mercado brasileiro tem alguns anos, né? Trabalhei muito no ambiente Microsoft, ambiente OneDrive, trabalhei bastante também com clientes e ambientes Google e G Suite, né, que é um concorrente nosso, e agora estamos aqui no Dropbox para levar essa solução para vocês. Anderson, só puder me confirmar que vocês estão vendo a minha tela, a gente já começa. Mas basicamente o que a gente queria trazer hoje... Perfeito. O que a gente queria trazer hoje para vocês é um pouquinho do Dropbox para empresas, né? O nosso produto é um produto que já está aí bastante consolidado no mercado desde 2007, a nossa solução foi quem inventou esse modelo, né, de colaboração em nuvem, de compartilhamento de nuvem e sincronização em nuvem, né, lá em 2007. Eu me lembro a primeira vez quando um amigo meu me apresentou o Dropbox e aquilo para mim explodiu minha cabeça, como dizem por aí, né? Então ali a gente começou a entender como a nuvem a nuvem começou a facilitar a vida do usuário comum, né? Foi lá com o Dropbox em 2007. O produto evoluiu, né, de uma série de maneiras aí, com base na necessidade e nas requisições dos nossos usuários, né? Então, de sincronia, que era a questão inicial, evoluiu para compartilhamento. Então, legal, já que esse arquivo já está na nuvem, é mais fácil compartilhá-lo pela nuvem, ao invés de manter ainda essa armazenagem individual. Então, esse foi o segundo passo. Depois vieram as APIs, esse é um ponto bastante importante que eu vou tocar depois, porque hoje as APIs do Dropbox são uma das mais abertas do mercado, e como resultado disso nós temos mais de 300 mil integrações.
Então, diversas soluções de segurança, de colaboração, de controle de acessos, de prevenção de desastres, de controle de informações, hoje se integram nativamente com o Dropbox e permitem a vocês encaixar o Dropbox dentro do ambiente da sua empresa de maneira muito fácil, tá? Depois veio o conceito de equipe e em 2013 foi a primeira semente do que é hoje o nosso produto Dropbox para empresas, tá? Então, basicamente, nós estamos falando de um produto que que traz as mesmas funcionalidades e facilidades para o cliente, né, para o usuário. Tem algumas funcionalidades extras que eu vou demonstrar para vocês, coisa que não existe no Dropbox gratuito, mas que é presente no Dropbox Business. E também a questão do ponto de vista de segurança, do ponto de vista do administrador, do ponto de vista de controle, tá? Hoje, basicamente, nós temos 3 licenças diferentes: licença Standard, licença Advanced e licença Enterprise. Essas licenças são comercializadas através da Figo, onde você tem a possibilidade de fazer uma outra coisa que é grande novidade, é fazer faturamento no Brasil com boleto bancário e nota fiscal. A coisa que nós não oferecíamos até muito pouco tempo atrás, a parceria com a Figo nos proporciona. Legal? Seguindo, esses são alguns números do nosso produto, né? Hoje nós temos 500 milhões de usuários globalmente, tá? É um produto extremamente difundido e que as pessoas têm muita familiaridade em como trabalhar. Eu vou mostrar para vocês na demo a questão de que a evolução do nosso produto ela foi pautada muito no sentido de facilidade de uso e de familiaridade por parte do usuário. Tá? A ideia é que o usuário esteja realmente familiarizado com como aquilo funciona, e a gente, na verdade, evoluiu de forma a mesma maneira que o funcionário trabalha hoje, com os arquivos que estão locais, ele vai trabalhar com os arquivos em nuvem. E é isso que faz com que a adoção do Dropbox nas empresas seja bastante alta. Tá? Esse número aqui, o Dropbox é um produto conectado. Hoje são 3,3 bilhões de conexões, ou seja, de compartilhamentos. O grande foco do nosso produto é a colaboração. A parte de armazenamento e de sincronia é só a base, né, do produto. O valor, onde as empresas e os usuários encontram valor, está na colaboração, está no compartilhamento, está em trabalhar em conjunto num documento. Então é aí que os nossos usuários encontram valor e têm realmente adotado a nossa ferramenta vastamente. E é um produto seguro. Hoje nós temos 200 mil empresas que utilizam o produto Dropbox Business, tá? Esse é um número muito, muito relevante. Nós temos empresas de todos os tamanhos, de small business até instituições financeiras utilizando o Dropbox, e isso se deve ao fato do produto ser seguro, de o produto estar homologado para trabalhar com esse tipo de organização, tá? Aqui são algumas das empresas com quais a gente trabalha, né? Temos alguns logos conhecidos aqui pela gente. Como um grande logo global, nós temos a Raia Drogasil, né? Que todo mundo aí no Brasil conhece. Eles são para nós uma referência global, não só no Brasil, né? Esse slide aqui é um slide global. Então já tem uma série de empresas aí que a gente reconhece, mas a Raia Drogasil é uma empresa mais parte da nossa realidade. Porque agora, no Brasil especificamente, nós temos 30 milhões de usuários com 1 bilhão de arquivos. O Brasil, para nós, é o 4º maior país com usuários ativos. Então, o Dropbox é uma ferramenta muito natural, é uma ferramenta que, para nós, já sem dúvida faz parte aí do dia a dia, né? Falando aqui de integrações de segurança, eu comentei no começo sobre as nossas APIs, e aqui é onde a gente encontra muitos logos bastante conhecidos, né? Eu vou tocar na Microsoft com mais detalhes, porque a Microsoft é sem dúvida a nossa principal integração. Eu vou falar um pouquinho dos pontos que nós nos integramos com eles, mas quando a gente fala de Trend Micro para Endpoint Security, quando a gente fala de Symantec, que não está aqui, mas como DLP é uma grande integração nossa, Okta e Centrify são soluções de gerenciamento de identidade, que inclusive tem algumas licenças gratuitas para usuários Dropbox. Então já existem aí camadas de segurança que vocês podem adicionar acima da segurança, da segurança e do controle do próprio Dropbox sem custo nenhum. Então é uma coisa que vale a pena pesquisar. E também AirWatch e Mobile Iron, né? Empresas que têm ferramentas de gestão de dispositivos móveis têm a possibilidade de integrá-las com o Dropbox. A gente já oferece um pouco de gerenciamento móvel, eu vou mostrar isso para vocês, mas essas soluções, sem dúvida, vão além e oferecem uma questão um pouco mais completa. Tá?
Seguindo, falando de Microsoft. Hoje temos 17 milhões de usuários integrados e mais de 1 bilhão de arquivos Office editados a cada semana. Hoje o Dropbox é o maior repositório de arquivos Office do mundo, mais do que até a própria Microsoft. E é daí que vem a intenção da própria Microsoft de estender essa parceria e de tornar essa parceria uma coisa mais fácil e mais natural para os usuários, tá? Desde então, a coisa evoluiu bastante e eu vou mostrar na demo para vocês exatamente o que isso significa, tá? Não vou parar por aqui, não. E também a outra principal integração com a Microsoft é o Active Directory, né? Então, como a grande parte das empresas aí hoje utiliza o Active Directory para gerenciar seus usuários, gerenciar grupos, gerenciar permissões, você consegue fazer a migração disso para o Dropbox, tá? Então você importa os seus usuários, você entrega permissionamento dos grupos com base, das pastas, com base nos grupos criados no AD, e quando você faz uma edição naquele AD, essa edição migra para o Dropbox também, e ela passa a valer também as permissões dentro do Dropbox, tá? Além da opção de Single Sign-On também, se você utiliza hoje o Microsoft Active Directory como sua solução de sign-on, você pode fazer isso no Dropbox. Vamos falar muito rápido aqui sobre a arquitetura do produto, tá? Eu quero focar na demo, é isso que eu quero focar na nossa reunião hoje, mas eu quero passar muito rapidinho na questão de segurança, né? O nosso produto ele foi arquitetado de forma a manter os dados dos nossos usuários o mais seguros possível. Tá? Como que isso funciona hoje? Toda vez que você faz o upload de um arquivo para o Dropbox, esse arquivo é dividido em vários blocos pequenos, né? Eu gosto de usar a analogia de um Lego. Se a gente tem um carro, um avião, um objeto montado num Lego, e você vê aquele objeto montado, você sabe que aquilo é um carro, né? Mas a partir da hora que você quebra aqueles pedacinhos de Lego e deixa eles ali jogados numa bacia, aquilo passa a não ser nada, né? Você não consegue identificar que aquilo era um carro. Aquilo é um monte de peças de Lego soltas. Os nossos dados funcionam do mesmo jeito. Então, assim que o arquivo sobe, ele é quebrado em vários pequenos pedaços. Esses pedaços são encriptados individualmente, tá? Então, além de existir a encriptação do arquivo, a encriptação em trânsito e em repouso, ou seja, sempre que o arquivo está circulando dentro do Dropbox, ele está encriptado, não existe só uma encriptação por arquivo. Existem milhares de encriptações, ou milhões, dependendo do tamanho do arquivo, tá? Individuais. Então, isso aumenta ainda mais o nível de segurança. Então, o fato deles estarem, esses pedaços estarem aleatórios dentro do servidor, por si só já é uma forma de manter a privacidade disso, porque seria necessário quebrar milhares de chaves de encriptação para poder então revelar os blocos. Porém, você tem ainda assim blocos aleatórios de arquivo. Para colocar esses blocos juntos e entregar o arquivo pronto para o usuário, a gente usa os metadados. Os metadados, eles são servidores separados e ficam em infraestruturas separadas, tá? Então, se no caso de uma invasão, para que pudesse ser os dados dos usuários roubados, eles teriam que ser desencriptados individualmente e teria que ser uma outra infraestrutura também afetada para que pudesse, então, montar o arquivo e assim, aí sim ter acesso à informação. Isso é uma arquitetura de segurança muito reconhecida e que tem diversas certificações aqui, a ISO 27001 sendo a mais popular delas, tá? Mas 27018 também, SOC 2, SOC 3 e suporte para algumas regulamentações de segurança e controle dos Estados Unidos, tá certo? Então, a verdade é, os dados estão seguros, porém não existe segurança sem controle, né? É aí que entra a questão do administrador, é aí que entra os controles do Dropbox, que é o que eu vou mostrar para vocês agora na demo, tá certo? Então vamos lá, deixa eu sair aqui do Excel, do PowerPoint, e deixa eu vir aqui para o Dropbox. Gente, uma coisa que eu não falei no começo, mas se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, por favor, fiquem à vontade de postar no chat, tá? Eu vou tentando ler por aqui, mas o Anderson também está de olho ali. Se houver alguma pergunta, ele vai poder fazer, ele vai poder ajudar aqui a poder responder para vocês, tá bom? Mas voltando aqui na nossa tela, então aqui eu tenho a minha tela, a minha página do Dropbox, tá? Tem muita gente que usa o Dropbox no navegador, é um uso bastante comum, mas a gente sabe que a imensa maioria dos usuários
tem preferência por trabalhar dentro do browser, tá? Perdão, tem preferência por trabalhar dentro da pasta local, porque essa sim é uma experiência, aquela experiência que eu falei no começo, né? É uma experiência natural para o usuário. É uma experiência que o usuário já está acostumado a fazer, é a maneira como ele já vem trabalhando há muitos anos, então a gente focou em desenvolver o produto nesse sentido, para que a adoção fosse mais simples, para que a curva de mudança fosse menor, e para que quebrasse o mínimo possível o procedimento desse usuário. Então eu vou mostrar para vocês aqui basicamente como isso funciona, tá? Olhando aqui algumas das pastas que a gente tem, vocês vão ver que existem tipos de pastas diferentes, né? Essa pastinha aqui, algumas pastinhas têm aqui esse prédiozinho, né? Como vocês podem ver aqui atrás no browser, né? E algumas não. Essa pasta que tem o prédio, elas são as pastas de equipe, tá? Hoje, o foco do nosso produto é na substituição de servidores de arquivo. Então, se a empresa de vocês hoje tem um servidor de arquivo com pastas locais, onde os usuários conseguem acessar os arquivos deles, essas pastas permitem o controle da mesma forma das pastas do servidor. Como é que isso funciona? Somente o administrador pode criar as pastas de equipe e pode entregar e editar os acessos a essa pasta de equipe. Tá? Então esse é um ponto bastante importante, porque se você tem informações, por exemplo, da sua área financeira, da sua área contábil, do seu RH, que são informações assim muito particulares e muito privadas, a criação de uma pasta de equipe é uma forma muito eficiente de trabalhar isso. Porque os usuários, apesar de poderem acessar aquela pasta e editar aqueles arquivos, eles não vão poder incluir novas pessoas e eles não vão poder, se assim a empresa quiser, compartilhar esses dados externamente. Tá? Vejam que, se eu pego uma pasta normal que eu tenho aqui e clico nela com o botão direito, eu tenho aqui a opção de compartilhar. Se eu venho até uma pasta de equipe, essa opção não está disponível para mim. Tá? Então esse é o primeiro grande diferencial do Dropbox para empresas. Ele permite para vocês toda uma administração do ponto de vista do administrador e do ponto de vista de controle. Tá? Então esse é o primeiro ponto. As outras pastas são pastas normais que estão, nesse caso aqui das pessoinhas, compartilhadas. No caso dessas pastas aqui, não. É uma pasta que somente eu tenho acesso. A segunda grande diferença, e para mim essa é a principal funcionalidade do Dropbox Business hoje, é uma coisa que a gente chama de Smart Sync. Tá? Vejam que nós temos aqui algumas pastas que têm o símbolo dessa nuvem, tá? Vejam aqui, e algumas pastas que têm esse check mark aqui, com fundo verde e com fundo branco. O Smart Sync, ele funciona da mesma forma que um servidor de arquivos. Pensa só, hoje o usuário tem o computador dele tem, sei lá, seus 500 GB de espaço, tá? Mas quando ele vem aqui e clica no drive da rede, ele abre aquele leque de acesso, né? Ele abre toda aquela informação para... Ele expande, né, aquele computador. Então, dos 500 GB que o usuário tem acesso hoje, ele passa a ter acesso a muito mais que isso, né? Ele estende aquele computador e ele consegue enxergar todo um mundo de informações independente do tamanho do HD. O Smart Sync é a mesma coisa. Então, se eu tiver, sei lá, 10, 15, 100 terabytes no meu Dropbox, o espaço de algumas das nossas licenças é ilimitado, tá? Então, se eu tiver 100 terabytes, a hora que eu abrir essa pastinha aqui no meu Dropbox, eu vou conseguir enxergar todos esses 100 terabytes, tá? De maneira muito fácil e muito rápida. Igual no servidor. Como que isso funciona? Tá? Como que funcionava antigamente, na verdade? Funcionava da seguinte forma. O usuário vai precisar, se ele quiser acessar os dados dele que estão locais na máquina, ele vai na pasta, se não, ele vinha no browser. Com o Dropbox, não. Com o Dropbox fica tudo disponível num lugar só. Na prática, como que isso funciona? Deixa eu colocar essa pasta na nuvem para eu poder dar os exemplos para vocês. Eu tenho aqui uma pasta chamada Projetos. Conforme eu navego nessa pasta, eu consigo enxergar todas as subpastas que estão ali dentro e você consegue, inclusive, chegar ao ponto de enxergar os arquivos. Tá? Só que lembra, está na nuvem, não está aqui. Quando eu clico com o botão direito em obter informações, eu vou ver que isso aqui é um arquivo de 4 megabytes, só que hoje ele ocupa 0 bytes no disco. Então, para o usuário, é uma coisa muito simples, está tudo na mão dele. Quando ele precisa acessar esse PDF ou qualquer extensão que seja, o que ele faz? Ele clica 2 vezes,
o arquivo vai sincronizar na hora e vai abrir. Pronto, está aqui o PDF para mim. Então, para o usuário, isso é uma questão muito fácil dele trabalhar, né? Ele não vai precisar entender, né? Nós que geralmente, as pessoas que são geralmente ali profissionais de TI, né, que têm uma familiaridade um pouco melhor com esse tipo de solução em nuvem, para eles é mais fácil, né, enxergar esse tipo de coisa. Para nós é mais fácil entender essa dinâmica, né, de isso está em nuvem, isso não está. Para o usuário normal não é. Para o usuário normal é uma dificuldade um pouquinho maior. Por isso que a gente entrega essa experiência que é igual a de um servidor de arquivos. Tá? Uma coisa importante, o Dropbox tem uma funcionalidade chamada LAN Sync. Ou seja, ele vai fazer a sincronia de arquivos que estejam disponíveis na rede local através de outros usuários via rede local e não via necessariamente via internet. Então, se o usuário está na mesma rede local, se ele está dentro do mesmo segmento de rede, quando eu clicar aqui para sincronizar esse arquivo que não está no meu computador, ele vai buscar direto no computador da outra pessoa automaticamente e entregar para mim. Se ninguém no meu segmento de rede tiver esse arquivo disponível, aí sim ele vai buscar somente na nuvem. Tá? Então, em termos de performance também, isso é uma questão muito rápida. O Dropbox chega a ser até 10 vezes mais rápido do que os nossos concorrentes, por essa razão, pela razão do LAN Sync, e porque o Dropbox tem a capacidade de só ressincronizar as mudanças que forem feitas no arquivo. O que muitas soluções fazem é o seguinte: se eu vir aqui e alterar esse PDF, quando eu salvar, ele vai fazer um upload novamente de todo o conteúdo do PDF para substituir lá no servidor o arquivo antigo pelo arquivo atual. O Dropbox não. Ele vai reconhecer o que eu mudei nesse PDF e só subir essas mudanças. Isso se deve àquela arquitetura dos blocos que eu comentei lá no começo. Tá? Outra coisa, vamos ver aqui esse outro PDF. Quando a gente clica no botão direito, ele está aqui, ele tem 24 megas, é um arquivo mais pesado, né? E ele ocupa 0 bytes no disco. Aí, se eu sou usuário, vamos supor que meu HD está lotado e esse aqui é um arquivo bem maior. Como é que eu faço? Né? Se eu clicar aqui com o botão direito nele e colocar em visualizar no Dropbox.com, o que ele vai fazer? Ele vai abrir um preview. Então ele vai abrir esse arquivo para mim no navegador, sem ocupar espaço no meu computador. Legal? Então eu, como usuário, consigo rapidamente abrir um arquivo de 24 megas sem ocupar espaço nenhum na minha máquina. Como que eu acho esse arquivo? Eu acho ele direto lá no meu cliente. Tá? Então, para o usuário é muito simples. É botão direito e aqui ele tem as configurações. É uma coisa muito, muito intuitiva. Tá? Daqui ele compartilha, daqui ele gerencia acesso, copia link, visualiza online, vê o histórico de versões. Dropbox armazena versões por até 120 dias. Então, toda vez que você clica salvar no arquivo, essas versões, isso Dropbox Business, tá? A versão gratuita é diferente. Mas cada vez que você clica em salvar no seu arquivo, você consegue, o Dropbox guarda essa versão e armazena essa versão para você por até 120 dias. Legal? E você pode, inclusive, ir lá e recuperar, tá? Você consegue ir lá e recuperar esse arquivo, voltar uma versão anterior por até 120 dias. Legal, então voltando aqui, eu já mostrei isso aqui. Aproveitar que eu mostrei o arquivo no browser, eu já mostrar outra coisa. Eu falei para vocês no começo que o grande valor do Dropbox está na colaboração, né? E esse é um ponto bem legal. Quando eu abro esse arquivo aqui, vejam que depois que esse arquivo carregou para mim, eu tenho aqui uma janela de comentários. Tá? Então aqui eu posso vir aqui e marcar algum colega meu, tá? Vou marcar aqui o Luiz. Eu posso vir aqui e falar, eu posso marcando o Luiz, eu posso solicitar que o Luiz venha até aqui e favor aprovar a planta atual. Se eu clicar aqui em publicar, o Luiz vai receber uma notificação. Ele vai saber que ele tem que vir aqui para fazer um comentário nesse arquivo. Tá? Ou eu posso até fazer um comentário numa área específica. Tá? Eu clico aqui nesse ícone aqui, eu seleciono a área que eu quero fazer o comentário. A hora que eu solto o clique, ele vai abrir uma janela. Eu venho aqui, eu marco, por exemplo, o Marcel, tá? Do meu time, e peço para que o Marcel, favor, mudar a cor. Pronto. Publiquei. O Marcel vai receber lá no e-mail dele uma notificação e vai saber que ele tem que vir aqui fazer essa mudança. A gente sabe que isso já é possível nas versões mais recentes do Microsoft Office, né? O próprio Office já faz isso.
Mas o Dropbox tem capacidade de oferecer isso em PDF, em arquivos de imagem, em uma série de outros arquivos que a gente tem a capacidade de abrir preview. Comentários é possível em qualquer arquivo, tá? Em qualquer arquivo você consegue fazer isso. Mas esses comentários por área específica, somente em arquivos que a gente tem preview. Legal? André, aproveitando, deixa eu entrar aqui com uma pergunta do Dreyson, que vem aqui de respeito aos servidores. Ele perguntou o seguinte: é possível substituir um servidor físico por apenas o Dropbox? Hoje a gente já tem empresas trabalhando nesse formato, tá? Nós trabalhamos nesse formato, né? Nós não temos hoje um servidor de arquivos físico, tá? Esse é um ponto interessante, porque o Dropbox não é feito para rodar aplicações. Então, se você roda, eu tenho um banco de dados rodando no meu servidor, eu tenho o meu ERP, eu tenho o meu CRM, eu tenho o que quer que seja, não é esse o foco do Dropbox. O Dropbox não faz isso. Mas o Dropbox consegue rodar 100% dos seus arquivos. Você tem estrutura de pastas, você tem estrutura de permissões, você tem controle, você tem single sign-on, e você tem todo mundo ali dentro sendo auditado, tá? Então, sim, é perfeitamente possível, tá? Nós operamos desse jeito, nós temos empresas muito maiores, nós temos empresas aí que tem deployment de 60, 70 mil licenças, e eles operam 100% desse jeito. Tá? Então é possível sim. Se você tem aplicações que você precisa rodar localmente, aí você pode ter um servidor só para rodar essas aplicações, mas o servidor de arquivos ele é perfeitamente dispensável. Tá bom? Então eu espero ter respondido aí a pergunta. O CRM o Zorro é nuvem, não é, Anderson? Sim, totalmente na nuvem. Pois é, a gente tem visto muito isso. Eu trabalhei muito ali em Silicon Valley, né, no Vale do Silício, e as startups, né, as empresas que estão começando, no Brasil também, isso não é diferente para o Brasil, elas já têm uma mentalidade de começar digital. Né? Hoje em dia, basta que você tenha acesso à internet, você já consegue rodar um ERP, você consegue rodar um CRM, você consegue rodar um servidor de arquivos, você consegue fazer tudo. Né? Então a tendência, conforme a capacidade da nossa conexão de internet está evoluindo, cada vez mais que tudo seja por nuvem. Eu vou contar uma história pessoal que... E a portabilidade também, né? O lance do smartphone é um dos maiores influentes disso, porque todo mundo compartilha e comunica pelo smartphone hoje, né? Exato. Não só isso, mas o fato do poder de processamento que esses smartphones têm. Né? O Dropbox tem aplicativo para celular, você consegue fazer tudo por ali. Mas uma coisa que me impressionou bastante, muito recentemente, eu gosto muito de jogar jogos, né? De videogame, de computador. E a gente sabe, quem gosta de usar computador para isso, sabe que você precisa de um computador muito forte. Né? Tem que ser um computador com um poder de processamento, principalmente gráfico, bastante forte. Né? E esses computadores são caros. Eu, particularmente, não tenho um. E eu uso um Mac, como vocês estão vendo aqui. E o Mac, ele não é feito para isso. Ele não tem a capacidade de rodar esse tipo de aplicação. Pois foi lançado um serviço há pouco tempo pela NVIDIA, que é um principal fornecedor aí de soluções de processamento gráfico. Eles lançaram, hoje a gente já tem Software as a Service, né, que é o Dropbox, a gente já tem CRM as a Service, né, o Zorro, a gente já tem Infrastructure as a Service, que é a Amazon. Pois a NVIDIA lançou, algumas empresas também estão fazendo a mesma coisa, mas basicamente é processamento gráfico as a service. Então eu me conecto com o servidor deles, todo jogo que eu estou rodando está rodando lá no servidor deles, então todo o processamento gráfico está acontecendo lá, e é feito um streaming para minha máquina, e eu controlo o jogo daqui. Igual o Netflix, por exemplo. E quando você vê uma coisa de tão alta demanda, e ainda mais um jogo que qualquer queda de frames por segundo, qualquer delay no seu comando influencia aquilo bastante. Quando você vê isso funcionando perfeitamente, como se estivesse na minha máquina, isso dá uma ideia do que vai ser o futuro. Né? Isso mostra que a nuvem ela realmente veio para ficar, e cada vez mais os nossos computadores podem ser máquinas mais leves e mais baratas. Né? Porque antes a gente tinha que investir em HD. Por quê? Poxa, tem que ter espaço para eu ter meus arquivos disponíveis a hora que eu preciso. Hoje em dia não é mais necessário. O Dropbox, por exemplo, ainda mais com uma questão como o SmartSync que eu mostrei aqui, onde você tem um acesso fácil e rápido a terabytes, ou a gente tem clientes aqui que tem petabytes de informação. Se esse meu ambiente aqui tivesse 1 petabyte, que é 1000 terabytes, eu ia conseguir acessar as coisas do mesmo jeito. Isso aqui não tem limite.
Tá? Então isso realmente ajuda a gente a pensar que, olha, eu não vou ter que me preocupar com expansão, eu não vou ter que me preocupar com performance, eu não vou ter que me preocupar com segurança. O Dropbox entrega tudo isso pronto pra gente. Legal? Então, voltando aqui, eu queria mostrar para vocês rapidinho permissões de pastas, tá? Como eu falei, o nosso client é intuitivo e você faz tudo por ele. Quando eu pego aqui uma pasta, por exemplo, essa aqui, pasta de design, eu clico com o botão direito e clico em compartilhar, daqui mesmo no próprio client já me abre uma janela. Aqui eu posso, colocando as iniciais aqui dos meus usuários, eu consigo já adicioná-los ao documento, tá? Eu consigo dar permissões de edição e visualização, isso é bastante importante. E eu consigo também configurar essa pasta. Porque vamos lá, eu tenho que decidir quem vai poder entrar nessa pasta. Somente pessoas dentro da minha empresa ou qualquer pessoa? Vamos pensar no RH. RH não, financeiro. Financeiro é uma área mais interna, né? Geralmente financeiro não colabora externamente, financeiro não trabalha com outras entidades, né? Então o financeiro ele pode... a ideal é que a pasta do financeiro esteja restrita somente a pessoas internas. Já o marketing não. Marketing sempre colabora com agências, sempre trabalha com outras pessoas. É legal que no marketing talvez uma pasta possa ser compartilhada por fora. Outra coisa, quem pode gerenciar a participação? Somente eu, que sou o dono da pasta, ou qualquer pessoa com permissão de edição? Isso tudo vai a critério do uso que aquele usuário vai dar para aquela pasta. Se é uma pasta mais fechada ou se é uma pasta que pode ser mais aberta. A mesma coisa é a criação de links. Os links são uma forma de compartilhamento interno e externo muito fácil, tá? A pessoa recebe aquele link, a hora que ela clica, ela vai poder abrir aquele arquivo diretamente. É uma coisa muito fácil. Só que se eu tenho uma pasta um pouquinho mais fechada, eu não quero acesso muito externo a ela, eu posso restringir os links. Então todos esses controles de permissionamento podem ser feitos direto do cliente, tá? Eu falei também da integração Microsoft. Deixa eu mostrar para vocês como é que isso funciona. Eu tenho aqui um arquivo Word, tá? Esse arquivo está na nuvem, não está na minha máquina. Eu clico nele 2 vezes, ele vai sincronizar e vai abrir. O que eu noto aqui? Quando o arquivo abriu, surgiu aqui do lado um ícone do Dropbox. O que esse ícone faz? Esse ícone é a conexão desse arquivo Word, que está aqui instalado no Word local na minha máquina. Então isso é legal. Dropbox funciona com Office 365, mas também funciona com Office normal, local. Legal. Aparece aqui o ícone do Dropbox. Então aqui eu posso diretamente daqui compartilhar o arquivo. Eu vou saber quem foi a última pessoa que editou esse arquivo. Eu consigo copiar o link, consigo adicionar aqueles comentários lá e consigo ver histórico de versões. Só que a parte mais importante dessa integração é a questão de cópias com conflito. Tá? Então, se eu tenho esse arquivo aqui na minha nuvem, eu tenho a outra pessoa da minha empresa que, sei lá, está lá em Manaus e eu estou em São Paulo. E essa pessoa está acessando esse arquivo de lá, através desse ícone aqui, eu vou ser notificado. Então, ó, eu estou acessando o arquivo aqui dos Estados Unidos e o Anderson está lá no Brasil. Eu vou receber uma notificação dizendo, olha, o arquivo está sendo acessado se você fizer alguma alteração, você vai potencialmente gerar uma cópia com conflito. Então a gente não impede, não bloqueia o arquivo, tá? Porque em nuvem isso ainda não é possível, mas a gente permite que o usuário saiba que se ele fizer uma alteração, ele vai criar essa cópia com conflito. Então a gente ajuda pessoas que estão em localidades completamente diferentes e trabalhando localmente na máquina a ainda assim poder ter informações sobre quem mais está trabalhando nisso. Hoje, arquivos locais no Excel e no Office, né, ainda não permitem edição simultânea, mas é isso que a gente está tentando atingir. É para isso que a gente está trabalhando, é nisso que a gente está tentando evoluir o produto. Não chegamos lá ainda, mas o que a gente tem hoje é realmente essa questão de edição, de você saber quem está editando o arquivo e se aquela edição que você vai fazer vai gerar uma cópia com conflito ou não. Legal? Então, essa é uma parte bastante importante da integração com o Microsoft Office. Em relação ao client, eu acho que era basicamente isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês coloquem aí pra gente, mas em termos do uso, do dia a dia do usuário aqui no client, é isso que funciona. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês que é muito, muito importante é a solicitação de arquivos, né? Porque a gente pensa, como é que o meu usuário faz se ele tem que receber um arquivo de uma pessoa externa e esse arquivo é muito grande e não cabe num anexo, por exemplo, né? O que muitas empresas fazem? Elas criam um FTP. O FTP é complicado, o FTP não é
user-friendly, né? E ele, de certa forma, é inseguro. Aqui no Dropbox a gente resolve esse problema. Então, quando eu clico aqui em solicitar arquivos, o que eu vou fazer? Eu vou dar um nome, vamos dizer que eu vou receber aqui os arquivos do webinar com a webinar Figo, vamos chamar assim. Eu seleciono para qual pasta que isso vai. Então, a minha solicitação de arquivo, ela vai apontar para uma pasta específica. Essa pasta pode ser uma pasta que já está compartilhada com as pessoas que têm que ter acesso àquele arquivo. Então, é uma forma muito simples de receber arquivos e já ter aqueles arquivos disponíveis para as pessoas que têm que ter o acesso, tá? Eu vou deixar aqui na pasta padrão. Quando eu clico em seguinte, pronto. A solicitação de arquivos está criada. Quando eu copio esse link aqui, eu posso jogar esse link no e-mail, eu posso jogar esse link no PowerPoint, eu posso jogar esse link no WhatsApp, eu posso jogar esse link em absolutamente qualquer lugar, tá? Isso é um ponto bastante importante. Vamos mostrar aqui como é que isso funciona na prática, e eu vou abrir aqui uma janela anônima e vou colar o link que a pessoa receberia para enviar os arquivos. Eu tenho aqui, vejam que não tem nenhuma conta do Dropbox logada, né, nesse caso. Eu clico em escolher arquivos e eu vou pegar um arquivo aqui qualquer na minha máquina. Tenho aqui uma imagem de construção, abrir, eu coloco o meu nome para identificação, né? Isso pode ser usado interna e externamente, tá? Então, se você quer receber relatórios do seu time ou de quem quer que seja, você pode fazer dessa forma também. Legal, cliquei em upload, pronto, o arquivo subiu. Pode ser feito para múltiplos arquivos, tá? Não precisa ser um por vez, pode ser vários, aqui eu fiz um só. Legal, tá pronto. Quando eu venho aqui na minha pasta, como eu não selecionei pasta nenhuma, ele vem para uma pasta genérica que só eu tenho acesso, chamada solicitações de arquivo. Quando eu clico aqui, foi criada uma pasta chamada Webinar Figo. Aqui dentro está o meu arquivo. Legal? Isso aqui realmente é fantástico. Tá? Quando eu já tive necessidades de departamentos de RH, que tem que receber currículo. Eu já tive necessidade de marketing, que tem que receber material da agência, tem que receber vídeo, tem que receber a nova identidade visual, qualquer coisa que eles precisam receber, consegue-se fazer isso aqui diretamente da solicitação de arquivo. É um processo bastante simples e muito fácil de usar. Legal? Bom, vamos falar então agora do administrador, que eu ainda quero ter tempo de mostrar para vocês um vídeo sobre o Dropbox Paper que nós fizemos. Tá? Ponto de vista do administrador é aquilo que eu falei. O administrador tem todos os controles. Eu vou passar só em alguns pontos mais importantes, tá? Para a gente ser respeitoso aí do tempo de vocês. Mas quando eu clico aqui no usuário, eu consigo, como administrador, já gerenciar algumas coisas. Então, eu consigo ver, por exemplo, quais grupos, né, que esse usuário faz parte. Eu consigo ver os dispositivos. Lembra que eu falei para vocês sobre gerenciamento móvel? A gente oferece aí uma camada bastante leve disso, onde todos os dispositivos dessa pessoa que estiverem linkados com a conta vão aparecer aqui, tá? Então, nesse caso aqui é o computador da Débora, mas se tivesse um celular, se tivesse um tablet, eu conseguiria visualizar. Se a Débora saiu da empresa, perdeu o dispositivo ou foi roubada, eu clico nesse X aqui, eu vou remover esse dispositivo da conta dela, e se eu selecionar essa caixinha, eu vou remover todos os arquivos desse Dropbox. Assim que essa pessoa conectar na internet de novo, isso vai desaparecer daquele computador, tá? Automaticamente. Então, é uma camada de gerenciamento móvel leve, mas ainda assim permite você entregar o acesso para os seus usuários de maneira segura. Legal? Seguindo aqui, eu tenho sessões da web, então eu sei que a Débora está logada nessa sessão nos Estados Unidos há 5 meses, eu consigo vir aqui e desvincular se eu quiser. Eu consigo ver as atividades, isso é outra parte muito importante, tá? Porém, a gente tem uma área específica para isso. Lembra que eu falei que tudo que acontece dentro do Dropbox é rastreável, é auditável. Aqui é onde eu consigo gerar esses relatórios, tá? Então eu consigo estabelecer uma data, então se eu quero todas as atividades dentro de uma data específica, eu consigo pesquisar por membro específico, então se eu quero saber as atividades do Marcel, tá? Eu coloco o nome dele aqui, já vai aparecer para mim, tá? E só os administradores têm acesso, legal? Eu consigo procurar se o Marcel teve alguma ação específica dentro de uma pasta específica, tá aqui. E eu consigo, inclusive, pesquisar ações, então eu quero saber se o arquivo, o Marcel permitiu que alguma pasta fosse compartilhada fora da equipe. Nesse caso, não fez. Tá? Mas se eu clicar no X aqui, eu vou conseguir saber, dentro de todos os usuários,
quem foi que fez qual ação, tá? Então, tudo que for feito dentro, por exemplo, alteração de nome de equipe, mesmo ações de administradores, tá? A gente consegue identificar aqui através desse relatório. Quem fez, quando fez e de onde fez. Local desconhecido, geralmente, de dentro do nosso escritório. Tá? O restante, tudo, esse aqui, por exemplo, ele fez de casa, tá? Então, todas as ações dentro do Dropbox são completamente rastreáveis para os usuários, tá? Outra coisa que vale destacar, o administrador também pode restringir a capacidade do usuário de deletar arquivos, tá? Então, se o usuário quer deletar o arquivo, não quer mais que o arquivo esteja no Dropbox dele, ele consegue, mas o administrador tem até 120 dias esse arquivo dentro de uma lixeira, onde ele pode ir lá e recuperar o acesso. Tá? Então, assim, é muito... do ponto de vista de controle, do ponto de vista de segurança, o administrador tem um ambiente todo na mão dele. Tá? Ele consegue alterar, ele consegue controlar o que tiver que ser controlado. Perfeito? Então, assim, como eu disse, é uma ferramenta corporativa, é uma ferramenta feita para ser controlada do ponto de vista do administrador e que esses controles passem a valer para todo mundo. Legal? Gente, por último, eu queria mostrar para vocês o Dropbox Paper, que é uma ferramenta recente que a gente criou. Tá? A gente fez um vídeo aqui para demonstrar isso de maneira um pouco mais fácil. Tá? Ao invés de eu passar aqui caso a caso, a gente decidiu criar um vídeo mostrando isso, e eu vou poder ir explicando para vocês e mostrando o que está acontecendo. O que é o Dropbox Paper? O Dropbox Paper é uma ferramenta de colaboração que o Dropbox criou. Tá? É uma ferramenta online que você edita diretamente no browser. Você pode editar de maneira simultânea com outras pessoas. Tá? Então não existe a necessidade de você fazer download de nada, ele é direto no browser. A ideia do Paper não é que ele seja um editor de texto, então isso aqui não é um Google Docs, não é isso, tá? É mesmo uma forma de... A gente coloca como uma maneira de você consolidar diferentes conteúdos dentro de um só lugar, tá? Então esse vídeo aqui, ele é um exemplo do Dropbox Paper sendo usado para criar uma campanha, tá? Então eu vou dar um play aqui e o vídeo vai poder mostrar pra gente tudo que a gente consegue fazer no Paper, tá? Então a pessoa está aqui criando o nome do arquivo, ela está adicionando aqui um texto. Vejam que o que ela vai fazer? Ela vai consegue editar alguns parâmetros, né? E ela vai fazer o quê? Ela vai compartilhar esse arquivo com outra pessoa. O que isso quer dizer? Que agora o Jeff, que ele está fazendo agora, também vai ter acesso a esse arquivo, vai poder vir aqui fazer comentários e fazer edições. Tá? A primeira coisa que a gente queria mostrar para vocês é de como é simples para o usuário adicionar arquivos de outros lugares, né? Então, por exemplo, ele criou ali um título de fotos de marketing, ele vai arrastar imagens de uma outra página da web, de um PowerPoint, de qualquer lugar e jogar aqui dentro. Veja que o próprio Paper já organiza essas imagens de uma forma interessante de se visualizar, tá? Ele não tem o trabalho de organizar tudo aquilo, não, ele arrastou e jogou aqui. O Paper já reconhece, já consegue embedar essas informações, tá certo? Isso é um ponto bastante importante. Outra coisa que ele consegue fazer é adicionar diferentes arquivos, tá? Então, por exemplo, aqui ele colou, vejam que ele colou um link do Dropbox, ó. Ele pegou um arquivo que está no Dropbox, copiou o link e jogou aqui dentro. Automaticamente, já se cria um preview desse arquivo, tá? Ele consegue aqui visualizar direto do Paper, não precisa ter o arquivo na máquina dele, isso é importante, isso tudo é feito via nuvem, tá? Então é uma forma bem fácil de visualizar esse arquivo. Outra coisa que o Paper tem capacidade de embedar é Google Docs, tá? Se vocês são usuários de Google Docs, se alguém do seu time é usuário de Google Docs, você consegue jogar informação aqui dentro. Outra coisa muito interessante é Google Maps. Vocês vão ver aqui que não é o screenshot do Google Maps, é um mapa vivo, tá? A pessoa consegue dar zoom, a pessoa consegue fazer o que ela precisar. Então, o Paper ele tem capacidade de embedar as informações de forma conectada. Tá? Isso aqui não é só um screenshot, ele é um mapa vivo que pode ser editado, tá bom? A mesma coisa é um post de Twitter. Veja que aqui a pessoa consegue clicar para seguir, de seguir. A mesma coisa no Instagram, tá? Não são screenshots, são posts vivos que a pessoa consegue interagir. A mesma coisa um áudio do SoundCloud e um vídeo do YouTube e do Vimeo. Tá? Se você clicar em play aqui, o vídeo vai exibir, o vídeo vai rodar diretamente no Paper. A mesma coisa para GIFs,
tá? Vocês podem ver aí, são GIFs animados que são diretamente embedados e exibidos. Então, basicamente, o paper vem daquele conceito de silos, né, que a gente fala. Hoje a gente tem muito conteúdo que cada um está no lugar. O paper ainda se integra com Slack, o paper se integra com uma série de outras ferramentas aí de colaboração. Tá? Aqui ele está inserindo um comentário, como eu mostrei ali. No paper você consegue fazer também. O Jeff vai conseguir vir aqui logar e responder a esse comentário. Tá? Então essa colaboração aí, ela é ao vivo, ela funciona ao mesmo tempo. E você consegue também atribuir tarefas. Tá? Ele está aqui atribuindo uma tarefa para o Jeff. Ele pode, inclusive, colocar uma data de vencimento para essa tarefa. Então o Jeff vai ficar recebendo lembretes lá no computador dele para vir aqui e poder revisar essa tarefa até que ele termina, faz um comentário e marca essa tarefa como concluída. Tá? Então o paper é assim, você consegue consolidar informações, você consegue atribuir tarefas e você consegue dar deadlines para essas tarefas. Tá? Então é uma forma bastante legal e bastante simples de colaborar. Tá? O paper está disponível já no Dropbox gratuito hoje para quem quiser usar, para quem quiser testar, mas do ponto de vista corporativo é mais uma forma segura, rápida e simples de você agregar informações. A gente usa o paper para notas de reunião, a gente usa o paper para brainstorm, a gente usa o paper para campanhas que a gente vai lançar. Ele serve para qualquer coisa, porque ele é muito fácil de compartilhar. Com um link, a pessoa consegue acessar. Legal? Gente, estou aqui com 10 minutos faltando. Esse era o conteúdo que a gente queria apresentar para vocês. Eu não sei se o Anderson está com alguma pergunta ali, mas se não tiver, desculpem, eu esqueci de colocar o meu e-mail aqui. Eu vou digitar aqui na barra de busca mesmo. Meu e-mail é alirio@dropbox.com. Se vocês tiverem alguma necessidade, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a Figo ou comigo, tá? A gente vai entrar em contato com vocês para ver se sobrou alguma dúvida, se vocês talvez queiram ter uma conversa individual, queiram que a gente repita essa demonstração para outras pessoas na empresa de vocês, a gente pode fazer isso individualmente a qualquer momento, tá certo? Anderson, tem algum comentário final aí para a gente encerrar? Não, muito bacana, excelente. Eu tô aqui pirado com o paper, toda vez que eu vejo, eu curto muito. Eu acho que foi suficiente, tem bastante informação e estaremos também compartilhando esses dados no YouTube. No nosso canal nós vamos publicar essa apresentação que foi feita hoje no YouTube. Então, mais tarde você tem a condição de estar vendo novamente, né? Vocês querem assistir novamente. O pessoal que se inscreveu no post aqui hoje também vai estar recebendo o link. Então fica aí mais uma forma de estar compartilhando esses dados. Para quem precisar entrar em contato conosco aqui da Figo, deixa eu compartilhar aqui na tela os nossos e-mails para vocês. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, agora é o momento. Acho que não temos mais nenhuma pergunta, então. Beleza, André. André, acho que é só isso. Até a próxima, então. Legal, gente, eu agradeço muito o tempo de vocês, agradeço a Figo por ter organizado e a gente entra em contato com vocês depois. Um abraço. Um abraço, gente, até mais, até a próxima semana. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do that make me feel alright. You know I work all day.